Hoje nós celebramos a memória dos fiéis defuntos. É o dia de finados, mas é importante ressaltar sobre isso. Fiéis defuntos, porque as pessoas confundem muito sobre isso. Não é uma questão somente, vou rezar porque já morreu. Não, mas tem algumas prerrogativas sobre esta oração. Se nós olharmos para a palavra de Deus em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos de 38 a 45, nós vamos ver que Judas, que liderava ali o exército do povo judeu, o povo de Israel, ele teve uma situação muito complicada dentro do seu exército, porque alguns haviam morrido em combate. Chegaram já para combate e, como vai dizer a Escritura, eles tombaram no campo de batalha. Quando foram recolher os corpos, viram que eles estavam com objetos ali de ídolos, de outros povos. E na hora Judas pensou, precisamos realizar uma expiação pelos pecados deles, porque Judas acreditava na ressurreição. E é isso que diz essa passagem. Por acreditar na ressurreição, ele pediu que se pegasse 200 dracmas de prata e fossem para Jerusalém oferecer um sacrifício, comprar ali o animal e oferecer um sacrifício expiatório por esses irmãos, esses soldados do povo de Israel que haviam morrido em pecado. Então, por quê? E vai dizer a Sagrada Escritura que foi algo santo e piedoso a atitude de Judas, porque ele havia pensado naqueles irmãos que tinham morrido não com uma amizade plena com Deus, sabendo que eles precisavam, crendo na ressurreição, rezar por eles para que aqueles pecados fossem apagados. E é isso que nós vivemos no dia dos fiéis defuntos. Se nós olharmos para o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1023, 1023, você vai ver que o Catecismo diz que aqueles que morreram na amizade com Deus, aqueles que morreram... O que é morrer na amizade com Deus? Você já entende que a amizade é aquele que caminha junto, é aquele que está junto, é aquele que agrada, aquele que faz a vontade de Deus. Então, quem morreu na amizade de Deus recebe a graça da visão beatífica. Ele se torna muito mais semelhante de Deus, porque ele está vendo Deus como ele é. É o que o Catecismo da Igreja ensina. Quando nós tocamos um pouquinho para frente, no parágrafo 1030, o Catecismo da Igreja, ele vai dizer que existem pessoas que morreram na amizade com Deus, mas não estavam totalmente purificados para contemplar a Deus. Então, eles passam pelo purgatório, aquilo que a igreja chama de purgatório. No parágrafo 1031, 1031, um parágrafo depois, a igreja explica que foi nos concílios de Florença e Trento que foi realmente ali explicado e deixado como uma verdade de fé, um dogma para nós sobre o purgatório. São esses fiéis, por isso que é o dia de rezar pelos fiéis defuntos, esses que morreram na amizade com Deus, porém não estavam totalmente purificados. Ainda a alma precisava de purificação para poder entrar no céu, para poder contemplar a Deus. Na Sagrada Escritura, em Mateus capítulo 12, Jesus e a igreja se baseia em Mateus capítulo 12, quando Jesus ele fala sobre um fogo purificador. Então seria esse fogo que acontece no purgatório, não é o fogo dos condenados. Quem morreu e está no purgatório já ganhou a salvação, é o que o Catecismo diz no parágrafo 1030. Ele já está, já conseguiu a salvação, ele alcançou a salvação, mas ainda não está preparado para adentrar na alegria do céu. Por isso que a alma vai passar por essa purificação. Já no parágrafo 1033, 1033, a igreja fala sobre o inferno. São aqueles que realmente não quiseram a amizade com Deus, não uniram-se a Ele, amando Ele livremente. Pelo contrário, livremente rejeitaram a Deus. É uma coisa que nós precisamos ter muita consciência. Uma pessoa que negou a Deus a vida inteira aqui na terra,
negou a Deus, zombou de Deus, não quis nada de amizade com Deus. Aí a família manda rezar a missa de 7º dia, manda rezar a missa de 30 dias de falecido, um dia de falecido, e às vezes vai ali, seja o ministro ordenado, ou seja, alguém ali que está acolhendo aquela família, fala, não, ele está no céu. Não, não é assim, gente. O céu é coisa séria. Amém? O céu é coisa séria. Então, se a pessoa ela não quis saber de Deus aqui na terra, nós não podemos considerar que essa pessoa está no purgatório, muito menos já adentrou o céu. Ah, Deus é misericordioso. Só que nós precisamos tomar muito cuidado, porque no parágrafo 393, o Catecismo da Igreja deixa claro para nós que depois da morte já não tem o que fazer. Então, se ele aqui na terra não quis saber de Deus, teve oportunidade de evangelização, mas negou a Deus, zombou de Deus, não escolheu uma vida totalmente desregrada, desenfreada, não morreu com a amizade com Deus. Então o parágrafo 393 do Catecismo vai dizer que após a morte já não tem mais o que fazer. Então a oportunidade que nós temos de dizer sim ou não a Deus é aqui na terra. Se você olhar sobre a importância de rezarmos pelos fiéis defuntos, Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, na questão 71 dos sufrágios para os mortos, no artigo 2, ele vai falar da importância de nós que estamos aqui vivos, nessa igreja militante, rezarmos por esses fiéis que já morreram. A união da igreja, essa igreja militante que somos nós que estamos aqui na terra, a igreja padecente, que é a igreja que está no purgatório, está sendo purificada, e a igreja triunfante, que é aqueles que já estão no céu. É uma só igreja. Isso deixa bem claro, até mesmo quando Jesus ele funda a igreja em Pedro, em Mateus 16, quando ele fala, o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu, falando da autoridade do sumo pontífice, ele deixa claro para nós que há uma ligação entre essa igreja que somos nós aqui militando, com a igreja que padece, que é o purgatório, e com a igreja triunfante, que é o céu. Por isso que nós precisamos sempre manter essa união. As almas do purgatório, elas podem interceder por nós, sabia? Você pode pedir a intercessão das almas do purgatório, mas elas já não podem rezar por elas. E Santo Tomás, nessa questão, ele deixa claro uma coisa para nós, nessa questão 71. Do sufrágio para os mortos, que não é que você vai rezar e essa alma hoje sairá do purgatório, mas vai diminuindo as penas dessa alma. E Mateus, mas quando que a igreja começou esse negócio de rezar pelos fiéis defuntos? Se nós olharmos para alguns teólogos lá da patrística da igreja, lá os primeiros santos padres da igreja, e até mesmo isso ficou muito mais forte no século VIII, vai dizer que a igreja, ela sempre rezou, Remonta-se isso desde lá da igreja primitiva. Lógico, mesmo a partir daquilo que eu expliquei para vocês sobre Macabeus, Macabeus 12, 2 Macabeus 12, que já fazia parte da tradição judaica de rezar pelos fiéis defuntos. Então, os cristãos, que são os cristãos do primeiro século, na maioria das vezes, eram os judeus convertidos. Então, eles já trouxeram toda essa prática de fé e de amor por esses que morreram na amizade com Deus, mas que por alguma situação não estavam totalmente purificados. Por isso essa importância de nós rezarmos pelos fiéis defuntos. Outra coisa muito importante para que você saiba, o Papa Paulo VI, em 1967, na Constituição Apostólica da Oração das Santas Indulgências, ele deixa uma coisa muito clara para nós sobre essa doutrina, porque quando você reza pelo fiel defunto, você ganha indulgência. O que é indulgência? Indulgência é você literalmente expiar, apagar a pena, a consequência daquele pecado. Então você precisa fazer uma confissão para você alcançar essa indulgência. Essa indulgência você pode alcançar ela pelos fiéis defuntos que já estão aí no purgatório. Então você vai fazer uma boa confissão, comungar, você vai fazer uma penitência. Esse dia é um dia também chamado a penitência, de nós fazermos ali um jejum, uma penitência para os fiéis defuntos,
E também você vai rezar pelo Santo Padre, o Papa, um Pai Nosso, Ave Maria, Glória, nas intenções do Santo Padre, o Papa, e visitar, se você pode, visitar o cemitério hoje. Se você não pode, faz essa oração, reza um terço, mas reza nessa intenção, né? Alcançando, para se alcançar as indulgências, que é realmente apagar as penas, as culpas. Porque eu quero que você entenda o seguinte: quando você confessa um pecado, você é perdoado daquele pecado. Só que existem as penas, que são as consequências daquele pecado. As indulgências, elas como que apagam as penas desse pecado. E você pode pedir, e você pode entregar pelos seus próprios pecados, mas no caso hoje, em especial, dia 2, você pode entregar as indulgências por essas almas do purgatório, os seus parentes. Reze pela sua genealogia. Nós precisamos entender algo muito profundo que Deus fala em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que uma maldição vai até a 3ª ou 4ª geração de uma família e uma bênção vai até 1000 gerações. Então, às vezes, existem consequências, existem penas que ficam na nossa genealogia, na nossa família. Você, às vezes, é a 4ª geração. Então, uma coisa que o seu bisavô cometeu lá, que teve uma consequência nos seus avós, teve uma consequência nos seus pais, às vezes até você recebe consequências. Então, é importante você rezar pelas almas dos seus antepassados. Sempre reze. Mateus, e aquele que não quis caminhar com Deus, o meu parente que não quis caminhar com Deus, pelo que você falou, mas na verdade o que eu estou falando é o que o catecismo da igreja diz, é o que a doutrina da igreja diz. Compensa eu rezar pela alma dele? Reze. E aí a gente não pode limitar os mistérios do amor, da misericórdia de Deus, e principalmente porque vai ter o julgamento final. Então reze sempre pelas almas daqueles que fazem parte da nossa genealogia, da nossa história, os nossos antepassados. Então hoje não é dia de plantar árvore, né? E aqui eu não estou querendo jamais desrespeitar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os nossos pastores. Pelo contrário, nós devemos rezar por eles e rezar pelas almas daqueles que passaram pela Conferência dos Bispos e já faleceram. Mas nós precisamos lembrar, isso aqui é doutrina da igreja, né? Então nossa igreja militante, ela reza para que essa igreja militante possa um dia estar na igreja triunfante. E eu tenho falado muito sobre isso nos meus vídeos e nas minhas pregações. A primeira casa comum que a gente precisa lutar para estarmos juntos é a pátria celestial, tá bom? Então sim, nós devemos cuidar da natureza, mas nós devemos cuidar muito mais da alma. Compensa muito mais hoje você, ao invés de plantar uma árvore, você rezar pelas almas que padecem no purgatório. Mateus, mas então eu não vou plantar árvore? Planta, se você quiser você planta hoje, planta amanhã. Isso tudo faz parte de uma vida realmente que cuida das coisas que Deus concedeu a nós. Quando em Gênesis 1:26, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu as sementes, Deus deu as árvores, os animais, para que o homem pudesse reinar, cuidar, manusear e se alimentar de tudo isso. Então, nós precisamos cuidar, e é um pecado mesmo, realmente, contra a criação, não cuidar da natureza, mas eu quero deixar bem claro aqui, essa expressão, vamos cuidar da Mãe Terra, isso não existe. A nossa mãe é a igreja, é uma mãe de 2000 anos, é a esposa de Cristo, e depois da igreja, a nossa mãe, nós temos a mãe da igreja, que é a mãe de todos nós, que é a Santíssima Virgem Maria. Essa expressão Mãe Terra é uma expressão que ela vem de cultura pagã, e nós não podemos aderir a essas culturas pagãs dentro da igreja. Então não existe Mãe Terra. A terra é a nossa irmã, como ensinou São Francisco de Assis. Nós devemos chamar a terra de Irmã Terra, porque ela é criatura de Deus, como nós somos criatura de Deus. Só que nós, enquanto alma que nós temos e que voltaremos para essa pátria celeste, nós precisamos muito mais prezar a alma. E lembre-se, mas você está falando então que nós não devemos cuidar da natureza, só da alma? Uma pessoa que cuida da alma, ela cuida de tudo que Deus criou. Então, ela cuida sim da natureza. Uma pessoa muito bem evangelizada, com consciência do céu, ela não vai plantar uma árvore durante a vida, ela vai reflorestar toda uma mata. Sim, plantando árvores, porque ela conhece o amor de Deus. Então, muito mais do que
querer fazer um ato como que um ativismo ecológico, nós precisamos permanecer firme, porque para falar sobre a natureza tem várias pessoas, cristãos e ateus, mas para falar do céu a obrigação é nossa, de cristão. Salve Maria Imaculada, um grande abraço, Deus abençoe rica e poderosamente a cada um. E lembre-se, vamos juntos ser um sopro de vida no mundo. Ruá!